Eles vieram pelo mar e lentamente começaram a penetrar numa terra desconhecida e hostil. Iam pelo chão, varando campos e florestas, ou pelos rios, vencendo todos os limites impostos por uma natureza selvagem e pelos tratados de então. Eram entradas e bandeiras. Eram as monções, valendo-se dos rios para buscar ouro e pedras dos confins do próprio mundo. E foram alargando fronteiras, e foram descobrindo a imensa malha de rios que recorta e integra a grande floresta do norte. Os rios de planalto e planície, percorrendo milhares de quilômetros, rápidos e corredeiras, e monumentais quedas d'água. Seguindo o curso dos rios, eles ganharam o Brasil. Rios que, somados em suas extensões navegáveis, desdobram-se em mais de 40 mil quilômetros de extensão. O país cresceu. Sua natureza foi domada. Mas os principais centros geradores de produção nem sempre se formaram em áreas próximas aos grandes rios. Em sua maioria, eles foram relegados a uma condição de riqueza menor. À exceção do sul, onde a existência de grandes lagoas acabou por determinar uma razoável importância para a navegação interior, nas demais regiões do país, ferrovias e rodovias foram implantadas, servindo áreas altamente produtivas. E lá ficaram eles, anos e anos, cortando mansa e silenciosamente imensas vastidões despovoadas e carentes de recursos, sem atrativos para grandes investimentos. A navegação era incipiente e os portos, em sua maioria, pouco mais do que atracadouros, não indo tudo muito além do folclore regional. E hoje, quando a produção e o desenvolvimento chegam às margens de vários daqueles rios, exigindo a sua participação através de uma navegação organizada, ainda nos deparamos com a ausência de uma tradição que nos permita usá-los em toda a sua plenitude. A ausência de uma legislação própria, levando a navegação interior a ser regida por leis criadas para o setor marítimo, também acaba por se transformar, por sua inadequação, num enorme obstáculo a um melhor desempenho. E, no entanto, para que se consolide a integração econômica e social de imensas e ricas regiões, plenamente viabilizadas pelo acesso aos rios, o aproveitamento da malha fluvial para a navegação é imprescindível e inadiável. E também a interligação desses rios a sistemas multimodais que permitam, após o transbordo, o deslocamento das cargas porta a porta. O próprio aproveitamento do potencial hidroelétrico de nossos rios para a geração de energia deve estar ajustado a essa realidade. Assim como dependemos dos rios como fonte geradora de energia, dependemos também da sua navegabilidade. De obras de transposição que permitam a existência de vias alternativas de transporte em várias das nossas regiões. Estancar a navegação através de barragens poderá vir a ser, num futuro não muito distante, um erro de terríveis consequências. Hoje, em praticamente todos os países, economizar petróleo tornou-se uma condição vital para o equilíbrio de suas economias. E a navegação fluvial tem na economicidade um de seus principais aspectos. Um aspecto em constante evolução. Experiências realizadas nos Estados Unidos demonstram que uma embarcação empurrada, ao invés de rebocada, desenvolve maior velocidade, surgindo daí o comboio. Um conjunto de chatas retangulares solidamente amarradas entre si e ao empurrador. Um comboio atual, composto por um empurrador e 15 barcaças, transportando 22.500 toneladas,
leva uma carga equivalente à transportada por 225 vagões do tipo Jumbo Hopper, ou ainda a carga transportada por 625 caminhões de 36 toneladas. Enquanto a operação do comboio envolve no máximo 21 tripulantes, os caminhões necessitam de 1.250 homens para movimentá-los, considerando-se 2 ocupantes por caminhão. O comboio, numa viagem de 1.000 quilômetros, consome 48 toneladas de combustível. A frota, para cobrir a mesma distância, necessita 242 toneladas de combustível. Assim, mesmo considerando-se a velocidade de um comboio, 10 quilômetros horários, entende-se por que os principais rios navegáveis do mundo recebem altos investimentos. Recursos para melhorar ainda mais suas condições de navegabilidade, para aparelhar seus portos, para dragagens e aberturas de canais, ou ainda para a construção de eclusas. E mesmo a questão dessa relativamente baixa velocidade pode não ser um fator limitante, principalmente quando a carga for unitizada ou a granéis, transportada para médias ou pequenas distâncias, contando a princípio com operações ágeis de embarque e desembarque. Afinal, quando chegarem as últimas cargas por caminhão, o comboio já terá entregue todo o seu carregamento. Em todos os países desenvolvidos que possuem rios navegáveis de grande porte, cargas como minério, madeira, combustíveis, máquinas e equipamentos, cuja produção se localize na área de influência da malha fluvial, são transportadas pelos rios. Esses, por sua vez, interligados através de seus portos às estradas e às ferrovias, formam um sistema multimodal, permitindo o fluxo da produção com extrema racionalidade e economia. Entre muitas outras vantagens, um rio usado como via de transporte muito raramente apresenta problemas de interrupção de tráfego. Pela sua segurança e confiabilidade, é particularmente indicada para a condução de cargas perigosas. Não interfere com o tráfego urbano e, internacionalmente, é o meio que apresenta o menor número de acidentes fatais. Somando-se a essas características, o aproveitamento de um rio como via navegável tem apresentado um custo de implantação muito inferior ao de outros tipos de transporte. Por tudo isso, é preciso que olhemos nossos rios como uma alternativa lógica de transporte, como um imperativo do próprio tempo em que vivemos. Verdadeiras estradas líquidas. É preciso que, assim como nas rodovias, os investimentos realizados nos rios sejam entendidos como benefícios sociais, não sendo computados no retorno do investimento. É preciso que se criem mecanismos que lhes permitam uma geração própria de recursos, garantindo assim um fluxo de investimentos contínuo. É preciso que se compreenda que primeiro tem que se investir na infraestrutura dos rios, para que a partir daí surjam a confiabilidade, as cargas e o desenvolvimento. É todo um gigantesco trabalho a ser realizado. Um trabalho entregue a Portobras, Empresa de Portos do Brasil S.A., entidade vinculada ao Ministério dos Transportes e responsável pela construção, administração e exploração dos portos e vias navegáveis interiores. A ela, cabe construir a grande malha da integração nacional. Oito bacias hidrográficas drenam nosso território. E a maior delas é a Amazônica. Correm aqui 50% de todos os nossos rios navegáveis, numa extensão que ultrapassa os 20.000 quilômetros. Além do próprio Amazonas, um rio tido como via marítima e navegável por navios oceânicos até Iquitos, no Peru, a bacia apresenta como seus principais afluentes o Madeira, eixo de transporte de carga entre Porto Velho e Manaus, e o Negro, que através do Rio Branco, seu afluente, dá acesso ao território de Roraima. Nessa região, a abertura de furos ligando dois trechos de um mesmo rio
possibilita o encurtamento da viagem até mais de 36 horas,